que estão conosco, juntamente com os congressistas, aqueles que estão nos visitando hoje à noite, sejam muito bem-vindos. O pessoal que está em casa assistindo pela internet, já quero dar um aviso que eu não dei hoje pela manhã, que nós estamos numa área de Wi-Fi Zone, tá? Se você quiser aproveitar o sinal de internet para mandar para algum amigo seu e falar, entra agora no site da Igreja Presbiteriana Nacional, www.ipn.org.br, lá está sendo transmitido ao vivo a nossa reunião a partir de agora, tá? Então você pode falar com o pessoal de casa, entrar na internet e participar conosco aqui de dois momentos. Nós teremos agora uma preleção, um estudo bíblico a respeito de um dos temas do nosso congresso, que está aí na nossa divulgação, na nossa programação. Deixa eu me localizar aqui, a música na igreja, com o reverendo Cleverson Oliveira, que é pastor da Igreja Presbiteriana em Patrocínio, um servo de Deus com formação nessa área e que vai estar nos edificando e nos abençoando, trazendo-nos a palavra de Deus. Depois desse período, nós teremos então um momento de louvor e adoração com o reverendo Ademar de Campos, e hoje à noite especialmente com a banda KN e o coral IPN, tudo rimando aqui, né? O coral IPN também vai estar participando, não só o coral IPN, mas alguns jovens também de outros corais da nossa igreja. Antes de passar a palavra, e já passando, eu queria chamar o reverendo Cleverson para vir aqui à frente e convidar todos para que se coloquem em pé, e nós vamos pedir a direção de Deus para o nosso estudo bíblico e para essa noite de festa e de culto na presença do Senhor. Oremos. Pai de amor, Deus querido, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor tem reservado para nós nesses dias oportunidades maravilhosas de nós sermos edificados na palavra do Senhor, de conhecermos irmãos de outros lugares, com experiências ministeriais distintas das nossas, homens e mulheres de Deus que têm andado com o Senhor e que inspiram a nossa própria caminhada. Louvamos o Teu nome por isso, porque neste Congresso Adorarte 2013, que a nossa igreja tem o privilégio de realizar, nós temos encontrado essas pessoas, e no meio de todos nós, temos nos encontrado com o Senhor Jesus, que está e anda no meio da igreja. Pedimos, ó Deus, que nos conduza, Senhor. Não queremos ser nós a presidir ou a dirigir os rumos desse congresso, mas que seja o Teu Espírito Santo, soberano, livre, que sopra onde quer, que possa soprar com liberdade, soberania entre nós, trazendo-nos um despertamento espiritual, para vivermos em adoração, e não uma adoração qualquer, mas uma adoração com excelência. Abençoa-nos, ó Pai, usa o Teu servo, nosso irmão querido, reverendo Cleverson, abençoando sua vida, seu ministério, sua igreja, sua casa, e cada vez mais capacitando o Senhor a abençoar e edificar o Teu povo. Que o Senhor fale conosco, nós queremos ouvir a Tua voz, fala por meio do Teu servo, em nome de Jesus oramos, amém. Meus queridos, podem se assentar. Meus irmãos, só um comunicado aqui da nossa equipe de multimídia. Se os irmãos puderem usar a rede apenas para fazer contato, mandar e-mail, seria melhor, porque se for para assistir o vídeo da nossa conferência aqui, nós podemos, nossa rede não vai suportar, ela já está tendo um pouquinho de dificuldade de ficar em pé. Normalmente, num ambiente como esse, a gente coloca sem e restringe, mas nós estamos inaugurando uma rede nova, então a gente está franqueando esse uso a todos, mas vamos usar com moderação, que todos podem usar,
e a rede não fica caindo, tá? Obrigado. Boa noite. Eu quero saudar os meus irmãos na graça e na paz do nosso Salvador Jesus Cristo e também nas palavras da Escritura Sagrada, que conforme se acha escrito lá no livro de Êxodo, no capítulo 15, no versículo 2, nos diz assim: O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Eu creio que nosso espírito não deve ser outro, senão de buscar promover a glória do Senhor em cada um dos momentos que nós estivermos juntos aqui. Nós queremos aprender, é verdade, nós queremos discutir sobre assuntos que são importantes, que sem sombra de dúvida nos ajudam na nossa caminhada cristã, mas queremos lembrar a todo tempo que o principal propósito da nossa existência é promover a glória de Deus, inclusive quando cantamos, com o nosso coração feliz, jubiloso pelas coisas que o Senhor Deus tem nos dado. O pastor já nos apresentou, eu quero apenas dizer que Deus tem me dado a oportunidade de servir ao Senhor na Igreja Presbiteriana de Patrocínio, desde 2005, quando nós nos mudamos para lá. Ali, Deus também nos deu a oportunidade de cooperar com o nosso Instituto Bíblico, o Instituto Bíblico Eduardo Lane, que, aliás, esta semana completa 80 anos de existência, né, o nosso Instituto Bíblico. E também tem, a partir deste ano, desempenhado um papel muito importante, especialmente na nossa igreja, na Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje, o Instituto Bíblico Eduardo Lane oferece um curso de música sacra, aprovado, legitimado, reconhecido pela nossa Junta de Educação Teológica. Então nós temos a graça, depois de 80 anos, de poder ver ali no nosso Instituto Bíblico, né, um curso sendo oferecido para a formação de músicos, para a formação de pessoas que querem de fato adorar a Deus com excelência, como eu creio que os irmãos também pretendem, como eu creio que é do interesse do nosso coração. Bem, nós temos a oportunidade de tratar nessa noite de um assunto muito importante, muito interessante, com várias informações históricas, que é exatamente sobre o uso da música no culto. E é claro que o nosso tempo aqui é extremamente pequeno para a gama de informações que, de certa forma, está associada ao tema que nós vamos tratar. O nosso propósito é discutir a música nos tempos do Antigo Testamento, como ela era usada no culto, passando rapidamente por alguns períodos do uso da música no Antigo Testamento, depois entrando pelo Novo Testamento, vendo como isso se desenvolveu nos primeiros séculos da história da igreja, depois no período da Reforma, um pouquinho da pós-Reforma e agora nos nossos dias. É claro que é uma passada relâmpago numa história aí de muitos anos, mas que eu creio que nos ajuda a compreender a seriedade desse tema e a maneira como nós devemos nos aproximar dele. Eu creio que todas as pessoas que lidam com as coisas de Deus devem se lembrar que é com temor e com tremor que nós devemos tratar dessa matéria. Eu quero agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade de estar aqui, pelo convite que nos foi feito, pelos irmãos que participaram conosco do encontro de música sacra lá em Patrocínio que nós tivemos no ano passado, né, o primeiro encontro de música sacra. Esse ano nós vamos ter o segundo encontro de música sacra e o segundo encontro de corais também evangélicos no mês de julho, lá na nossa região. E louvar a Deus pelas coisas que Ele tem nos dado, pela minha família, enfim, por todas as pessoas que têm orado, para que Deus abençoe a sua igreja através deste instrumento. Bem, eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse primeiro texto da Escritura Sagrada, lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. É um texto onde o apóstolo Paulo nos fala sobre, de maneira imperativa, sobre uma das nossas responsabilidades diante do Senhor. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Eu queria que todos nós lêssemos juntos esse texto da Escritura Sagrada. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Mesmo assentados, mas com voz bem forte, vamos ler a palavra do Senhor. Leiamos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria,
louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Com gratidão em vosso coração. Esse é o texto da Escritura Sagrada que, sem sombra de dúvidas, tem inspirado a muitas pessoas que querem servir a Deus. Eu falei agora há pouco sobre o que nós vamos discutir aqui, a música no culto nos tempos bíblicos, sobre Calvino e Lutero, as suas impressões sobre a música no culto contemporâneo e alguns princípios bíblicos, que é a nossa reflexão, a nossa aplicação para a matéria que nós vamos discutir nesta noite. Então vamos começar pensando um pouquinho sobre a música no culto dos tempos bíblicos, especialmente no Antigo Testamento. Nós dividimos aqui o culto nos tempos bíblicos em 6 períodos, não é? E é claro que essa divisão pode sofrer algum tipo de influência dependendo da abordagem que você vai fazer, mas normalmente, na literatura que a gente discute sobre esse assunto, você encontra uma divisão mais ou menos parecida. Então, no Antigo Testamento, nós temos o primeiro período que vai de Adão a Moisés, o segundo período que vai de Moisés a Davi, o terceiro período que vai de Davi até o período do exílio babilônico, depois o período do culto durante o exílio babilônico, da volta do exílio até o Pentecostes e a partir daí. Em cada um desses elementos nós procuramos observar quando foi introduzida a música no culto que era prestado a Deus. E é claro que nem todos os períodos, naturalmente, possuíam música nas suas liturgias. E é importante que nós vejamos a partir de que momento ela foi sendo introduzida, como ela foi sendo introduzida e qual o seu papel, naturalmente, no culto que nós prestamos ao nosso Deus. Nós podemos afirmar que, no que diz respeito, por exemplo, ao culto, não há registro bíblico do uso da música no primeiro período, que é esse período que vai de Adão até Moisés, e também no segundo período, de Moisés até Davi. Muito embora, informados pela Escritura Sagrada, nós saibamos que já existiam pessoas com habilidades musicais. Mas o fato dessas habilidades musicais existirem não significa que a música era um elemento do culto nesse período da história da igreja. A música não aparecia, então, nas liturgias, se nós podemos dizer assim, do culto que era oferecido a Deus nestes primeiros períodos, muito embora, como nós afirmamos aí no final do slide, já existissem pessoas com habilidades musicais. A música no culto ela foi introduzida, então, no terceiro período e mais especificamente a partir de Davi. Ali houve a introdução da música no culto público e ele separa os levitas para este ministério, como nós já encontramos na Escritura Sagrada. Eu quero ler com os irmãos então esse trecho de 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 1, versículo 2, onde nós temos ali a designação bíblica dos levitas como servos separados para esse ministério especificamente no culto. O texto diz assim: Davi, juntamente com chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. O rol dos encarregados deste ministério foi dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filho de Asaf, sob a direção deste, que exercia o seu ministério debaixo das ordens dos reis. É exatamente aí que a música começa a aparecer no culto, mas é claro que ela tinha uma função muito específica e muito claramente determinada na Escritura Sagrada. Depois que o templo então foi construído, e aí a gente já começa a entrar no período de Salomão, os levitas passaram a residir nas suas dependências e dedicavam-se exclusivamente ao estudo e à execução de peças musicais. Esse é até um assunto para a gente pensar, quem sabe, no final, se houver oportunidade, mas para começarmos a refletir sobre a maneira como os músicos eram, então, tratados nesse período da história da igreja. Aparentemente, havia uma hierarquia entre eles. De alguma forma, essa hierarquia estava relacionada com a dificuldade que o instrumento executado oferecia. É claro que a música, como era usada naquele período, é um pouco diferente daquela que nós conhecemos hoje. Há alguns escritores que, inclusive, sugerem que, provavelmente, na época de Davi, eles não conheciam acordes polifônicos, como nós conhecemos hoje. É claro que não há nenhuma informação, digamos assim, mais concreta sobre essa realidade, mas, de qualquer forma, os vários tipos de instrumentos que existiam na época ofereciam graus diferentes de dificuldade. E conforme esses graus diferentes, então, de dificuldade, possivelmente, observando o contexto aí, depois os irmãos podem olhar com mais calma, de 1 Crônicas, capítulo 15, possivelmente, baseado nesse contexto, havia, então, uma hierarquia estabelecida para organizar o culto nesse período da história da igreja. Então, era mais ou menos isso
era mais ou menos assim que funcionava. No período, ou nesse período, a música tinha um lugar bem definido dentro da liturgia do culto. E eu tenho a impressão que se nós a observássemos, não iríamos achar muito atraente assim. Eu separei aqui uma ideia para que os irmãos percebam como é que acontecia o uso da música nesse período do templo na história da igreja. O texto diz assim: o cordeiro era levado ao templo depois do sacrifício normal da tarde. Após as portas do templo serem fechadas, os sacerdotes tocavam 3 vezes as trombetas de prata, enquanto os cordeiros pascais eram mortos por quem os trazia. Então percebam a música aparecendo lá no momento do sacrifício do cordeiro pascal. Um sacerdote tomava o sangue de determinada vítima em uma taça de prata e passava para o seu companheiro, que passava a outro sucessivamente, até chegar ao sacerdote que estava no altar, o qual derramava o sangue em sua base. Enquanto isso se processava, enquanto esse ritual se dava, os levitas dirigiam à congregação o cântico do Halel, que é o Salmo 113 até o Salmo de número 118, de modo responsivo. Era o que nós tínhamos de música naquele período da história da igreja. As trombetas estão tocando o cântico congregacional dos levitas, repetido de modo responsivo durante o sacrifício do Cordeiro Pascal. Por isso os irmãos podem observar que o papel da música era muito restrito nesse período, mas presente. Não podemos dizer que havia um culto sem música, um culto sem som. Havia um culto musical, na verdade, mas com um papel muito bem definido, muito claramente estipulado pelas Escrituras Sagradas. É importante que a gente observe esse aspecto. Não há dúvidas, e aqui a gente passa para o Novo Testamento, que a música fez parte do culto durante o Novo Testamento. No período do Antigo Testamento, a gente observou que o seu uso foi mais restrito, não havia uma expressão talvez mais acentuada, não havia um uso um pouquinho mais contundente dela, mas no Novo Testamento ninguém tem dúvidas de que o culto ali, que a música no culto do Novo Testamento passou a ocupar um lugar diferente, um lugar diferenciado. E um momento especial que nós observamos, por exemplo, é o da celebração da própria ceia. Ainda que alguns não vejam ali propriamente todos os elementos que caracterizam o culto, e é importante que nós discutamos até quais são os elementos que constituem o culto, mas é fato que após a ministração do sacramento, a instituição da ceia pelo Senhor Jesus Cristo, houve música. Se você observou aí, o texto de Mateus, capítulo 26, do versículo 26 a 30 do versículo 30 diz: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Olha só a música aparecendo no culto do Novo Testamento. E é interessante a gente observar o povo louvando ao Senhor, o povo entoando cântico de louvor ao Senhor nosso Deus. O apóstolo Paulo talvez seja o que mais fale sobre isso, Nós temos, por exemplo, em Efésios, capítulo 5, de número 19, uma descrição muito clara do uso da música na nossa devoção, na nossa vida espiritual diante do Senhor. Em Efésios 5,19, o apóstolo diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Talvez essas 3 palavras não precisem necessariamente ser interpretadas de modo diferente, mas para nós aqui é suficiente observar que o apóstolo Paulo diz que havia música na expressão de louvor que o povo deveria prestar a Deus. Havia música na expressão de louvor que nós deveríamos entregar ao Senhor. Ele diz: falem entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. O texto que está na sequência, nós lemos agora há pouco, de Colossenses capítulo 3, versículo 16, onde ele repete, na última linha, a mesma ideia de Efésios 5,19, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então é interessante nós observarmos que a música não foi dissociada da piedade, do culto, da devoção do crente no período do Novo Testamento. Havia sim uma expressão de culto e a igreja precisava naturalmente, conforme os padrões estabelecidos pela Escritura Sagrada, zelar por isso. O problema nosso então não é discutir, talvez, a música no culto do período bíblico, mas perceber o que aconteceu depois desse período. E é aqui que eu quero concentrar um pouquinho mais a nossa fala nessa noite. Nós sabemos que é muito bom cantar, é muito bom abrir a boca, louvar ao Senhor, mas é importante que nós entendamos que antes de um som propriamente ser ecoado pelos nossos lábios, muita reflexão foi feita,
Muita gente discutiu, muita gente pensou, muita gente sentiu, muita gente chorou, muita gente lamentou, e muita gente continua até hoje com uma série de dúvidas sobre o seu papel fundamental no culto ou na vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, nos primeiros séculos da história da igreja, nós tivemos alguns problemas. Agostinho, por exemplo, nos informa que durante os 2 primeiros séculos da era cristã, logo após o período da igreja primitiva, aqueles 30 anos que nós temos registrados ali no livro de Atos dos Apóstolos, não houve canto na igreja ocidental. A igreja simplesmente não cantou por cerca de 200 anos. Eu não sei se você consegue imaginar como foi esse período da história da igreja, mas provavelmente por cerca de 200 anos não houve música na igreja. Isso só veio acontecer no 3º século em Milão. Então, houve um espaço de 200 anos na história da igreja sem música. Mas Agostinho, ele diz uma coisa muito interessante, né? Apesar de registrar esse momento tão difícil da história da música na igreja, ele disse o seguinte: quem canta, ora 2 vezes. Quem canta, ora 2 vezes. E eu creio que ele, de certa forma, sabia que havia um ministério especial da música na vida da igreja que precisava ser conhecido um pouquinho mais de perto. Mas mesmo assim, isso não significa que depois desse período, né, ou mesmo algumas pessoas nesse período conseguiram entender muito claramente qual seria então esse papel da música na vida da igreja. Eu separei para vocês conhecerem aqui algumas citações desses primeiros séculos da história da igreja, só para a gente ter uma ideia do que é que se pensava sobre a música, do que é que as pessoas imaginavam que deveria ser a música na igreja, para a gente então perceber o que aconteceu até chegar nos nossos dias aqui. Uma das primeiras citações que eu separei foi de Justino. Justino, ele diz o seguinte: o uso de música não foi recebido nas igrejas cristãs, pensando nos primeiros séculos, anos 139 aqui, depois de Cristo. O uso da música não foi recebido nas igrejas cristãs da maneira que ela era entre os judeus, no estado infantil deles. Mas somente foi aceito pelas igrejas o uso do puro e desadornado cantar, com os puros lábios, a capela. O que Justino entendia é que o uso dos instrumentos, na verdade, era simplesmente uma aceitação tácita, sem discussão, da expressão religiosa judaica. Não era alguma coisa que deveria ser recebida pelo cristianismo. Não era alguma coisa que deveria ser recebida por nós. A igreja não deveria adotar. E, na verdade, a prática de se cantar no judaísmo, segundo a percepção de Justino, não passava de uma infantilidade. Eles não haviam alcançado ainda a maturidade espiritual que o cristianismo proporcionava. É claro que a gente não acredita que a proposta de Justino seja de fato aquela que a Escritura Sagrada respalda, mas é curioso observarmos como ele via o uso da música na igreja. Tem uma outra citação de Clemente, e aqui Clemente é um pouquinho mais forte que Justino, né? Só para você pensar, imaginar aí, se você tivesse que discutir, debater, ouvir, por exemplo, uma opinião como essa hoje, não sei que reação você teria, mas olha o que diz Clemente. Ele diz assim: deixai o órgão de flautas ou gaita para o pastor de cabras, a flauta para os homens que temem os deuses demônios e se enfeitiçam usando-a na adoração dos seus ídolos. Tais instrumentos musicais têm que ser expulsos das nossas festas sem as suas asas, pois são mais adequados para os animais brutos e para aquela classe de homens que é menos capaz de raciocinar espiritualmente. Então ele era radicalmente contra o uso de instrumentos musicais, né? Clemente está dizendo: se você quiser, cante, mas não toque nada, né? Cante, mas não toque nada. Alguns historiadores dessa época dizem que para alguns pais da igreja, os únicos ritmos que poderiam ser usados na música são aqueles que são produzidos dentro de nós mesmos, quem sabe o da batida do próprio coração, mas sons que não são, na verdade, perceptíveis aos ouvidos dos outros, apenas ditam o nosso andamento musical. Então é interessante a gente observar como a igreja foi caminhando, por exemplo, na sua discussão sobre esse tema do uso da música na igreja. Outra citação aqui de Crisóstomo, essa eu acho legal, embora naturalmente eu não concorde, mas só para os irmãos terem uma ideia. Ele diz assim, é bonita a citação: Davi antigamente cantava canções, hoje nós também cantamos hinos. Ele tinha uma lira com cordas, sem vida.
A igreja tem uma lira com cordas vivas. Nossas línguas são as cordas da lira, tendo um som realmente diferente, mas muito mais de acordo com a devoção. Bonito que ele disse, mas em outras palavras, o que ele está querendo dizer? Não toque nada, só cante. Né? Ele está dizendo, os únicos instrumentos legítimos para o culto ao Senhor são as nossas cordas vocais. Esses são os únicos instrumentos legítimos que devem ser usados por nós. Então, nesse período da história da igreja, a gente percebe que, na verdade, havia muitos problemas relacionados aí. Né? Uma outra citação dele ainda, ele diz assim, aqui não há necessidade de cítara ou de cordas esticadas, ou de plectro, que é uma paletinha de ouro ou marfim para tanger cordas, ou de arte, ou de nenhum instrumento. Mas se você quiser, você mesmo pode se tornar uma cítara, mortificando os membros da carne e fazendo uma completa harmonia entre a mente e o corpo. Porque quando a carne não mais cobiça contra o espírito, mais tem se submetido às suas ordens e tem sido profundamente levada no caminho melhor e mais admirável. Então você criará uma melodia espiritual. Na verdade, eles estão reagindo ao uso dos instrumentos que eles achavam inadequados para a expressão do culto cristão. Por outro lado, a gente precisa reconhecer que eles realmente tratam de um princípio extremamente importante, que depois vai ser retomado na reforma, só que de uma outra perspectiva. É importante que nós aliemos ao uso da música a piedade, que é um aspecto extremamente importante. Nós não podemos admitir que simplesmente os nossos cultos se transformem em um show e não seja uma expressão de um coração de fato transformado, regenerado pelo Espírito Santo de Deus. E eles queriam que a igreja entendesse isso, mas naturalmente andaram por caminhos um pouco mais radicais, nós podemos dizer assim. Mas e no período da Reforma Protestante? Nós ouvimos falar muito sobre música no período da Reforma Protestante, né? Como é que isso se deu? Eu tomei a liberdade de começar aqui com João Calvino, e da última vez que eu falei sobre isso, eu disse assim, graças a Deus que ele não viu a figura que a gente colocou ali, né, sobre ele. Mas ele tem algumas coisas muito interessantes, e eu queria que vocês considerassem a perspectiva de João Calvino sobre a música na igreja. Aliás, ele tem sido acusado de ser contrário a ela, mas isso, na verdade, é uma falta de conhecimento da sua percepção sobre a música, né? E eu queria que nós atentássemos para isso. Ele diz assim, contudo, tampouco condenamos aqui a voz ou canto, senão que antes muitos recomendamos, contanto que acompanhem o afeto da alma. Ora, assim exercitam a mente na cogitação de Deus e a retém atenta, a qual, como é escorregadia e versátil, facilmente se afrouxa e se distrai em direções variadas, a menos que seja sustentado ou sustentada por variados auxílios. Na primeira parte, eu acho que todo mundo percebe que ele tinha sim uma resposta para a música, ele tinha sim uma proposta para o uso da música na igreja, inclusive ele disse que a recomendava. Mas em termos mais específicos, o que é que João Calvino pensava sobre isso? Bom, no pensamento do reformador francês, dois conceitos são muito importantes advindos das Escrituras Sagradas, o coração e a mente. São duas coisas extremamente interessantes para nós, o coração e a mente, duas palavras importantes para quem estuda sobre a teologia de João Calvino. Olha o que ele diz aqui. Preciso abordar de passagem o costume de cantar na igreja, não só como uma evidência muito antiga, mas também esteve em uso nos dias dos apóstolos, o que destas palavras de Paulo é lícito concluir, cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Igualmente aos colossenses, ensinando e admoestando-vos mutuamente com hinos, salmos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. Ora, na primeira destas passagens, ele preceitua que se deve cantar com a voz e com o coração. Na segunda, recomenda cânticos espirituais com os quais os piedosos se edificam mutuamente. Então, para quem diz por aí que João Calvino ele não tinha uma proposta para a música, é importante considerar essas suas declarações. Ele apenas dizia, nós precisamos fazer com que os nossos corações e as nossas mentes se encontrem nessa expressão de louvor que nós oferecemos ao nosso Deus, né? No entanto, mesmo reconhecendo o seu valor e o seu lugar no culto cristão, João Calvino sempre se mostrou cauteloso,
por isso optou pelo uso de salmos metrificados, né? Aliás, uma coisa muito interessante, todo mundo sabe que João Calvino ele tinha uma visão missionária muito interessante também, muito abrangente, e ele chegou a mandar missionários aqui para o Brasil. Todo mundo conhece um pouquinho dessa história, não é? Missionários huguenotes foram mandados aqui para o Brasil, e eles, quando realizaram o primeiro culto protestante aqui na nossa terra, eles cantaram um hino do saltério huguenote, não do saltério de Genebra, mas eles cantaram. O que João Calvino entendia é que o que era lícito cantar é aquilo que era produzido da própria Escritura Sagrada. E nesse aspecto vem a sua contribuição significativa, né, trazendo-nos o saltério de Genebra. É importante que nós pensemos sobre isso. Aliás, tem uma coisa muito interessante, né? Eu não sei quantos já ouviram falar sobre isso, mas uma das coisas que João Calvino não admitia era o canto com vozes. Ele não gostava disso. E a razão para que ele não gostasse disso, ou não gostasse desse uso de música nas suas liturgias, é porque, na opinião de João Calvino, as vozes distraíam a mente e o coração. Então era possível que as pessoas se encantassem mais com a melodia do que com a palavra que era proclamada. E esse é de fato um risco que nós corremos, né? Nós não podemos deixar de admiti-lo. E é importante que nós reconheçamos aqui, né, como sendo, de certa forma, recomendável a cautela do reformador. Às vezes, há um certo perigo em nós desvirtuarmos as coisas, né, e passarmos, na verdade, a prestar mais atenção naquilo que está sendo feito do que propriamente na palavra que está sendo comunicada, não é? Eu lembro de ter lido um livro que falava sobre um famoso professor de um dos nossos seminários, que era conhecido pelos seus alunos por causa da sua eloquência. E esse professor falava com tanta facilidade que os seus alunos o acompanhavam assim, boquiabertos. E um dia ele, percebendo aquilo, né, ele disse assim para eles: parem de olhar para o meu dedo e olhem para a lua. Parem de olhar para o meu dedo e olhem para a lua. As pessoas estavam mais impressionadas com o que ele falava do que com o que ele mostrava. A preocupação nossa aqui é que todas as coisas que fazem parte do culto nos levem à presença de Deus e não nos distraiam disso. E era essa a preocupação de João Calvino. Eu não acho que nós precisamos abortar os corais, não ter vozes na música que nós cantamos aqui, mas é importante que nós tenhamos uma séria preocupação com esse risco, não é, de repente tirarmos a atenção do Senhor, que merece toda a honra e toda a glória, e transferi-la para os aspectos circunstanciais do culto. Aliás, eu quero dizer que a música propriamente é um elemento do culto, mas o coral, os conjuntos, eles são, na verdade, eu não poderia dizer que eles são elementos fundamentais do culto, mas eles são elementos circunstanciais, ou seja, eles são usados para, e não são propriamente aquilo que determina o culto que se presta a Deus. Mas é importante que nós pensemos com muito cuidado, né, para não dizer por aí que esse papel, não é, da música não é importante. Ele é importante e a gente sabe disso, né? Nós temos depois aqui algumas observações de um teólogo do século XVIII que eu acho muito interessante, que vão nos ajudar a pensar um pouquinho sobre o seu lugar devidamente. João Calvino ele só não foi mais radical que o colega dele, Zwinglio, né, que baniu completamente a música do culto comunitário, mesmo sendo reconhecido como um bom músico, não é? Então é importante a gente lembrar sobre isso. Mas toda vez que a gente fala sobre música, não é, é importante a gente lembrar o que essas pessoas escreveram propriamente. Então tenho aqui algumas citações das Institutas de João Calvino, que foi a sua principal obra. Lá ele diz assim: contudo, impõe-se diligentemente guardar que os ouvidos não estejam mais atentos à melodia que a mente ao sentido espiritual das palavras. Isso é interessante, não é? Portanto, aplicada esta moderação, que lemos agora há pouco, não há dúvida nenhuma de que seja uma prática muito santa e muito sadia, da mesma forma que, por outro lado, todos e quaisquer cantos que foram compostos apenas para o encanto e deleite dos ouvidos, nem são compatíveis com a majestade da igreja, nem se pode entoá-los sem desagradar sobremaneira a Deus. Aí também ele assume um outro aspecto
que é uma discussão, quem sabe, para um outro momento, mas que eu acho importante a gente observar, certo? Bom, eu trouxe aí, para os irmãos verem, um exemplo da liturgia que era usada em Genebra, não é? Hoje é interessante que, às vezes, a liturgia ela ocupa um espaço totalmente diferente em muitas igrejas, né? O pessoal canta 40, 50 minutos, né? 10 minutos depois o pastor tem que pregar rapidinho antes que a turma vá embora. Na época de Calvino a coisa funcionava um pouquinho diferente, né? Eles tinham na liturgia de Genebra a leitura de textos bíblicos seguidos da leitura dos 10 mandamentos. Depois a invocação da ajuda do Senhor para o culto, a exortação, a confissão, a qual era feita pelo dirigente em seguida. Depois o cântico de um salmo. Oração por iluminação para a exposição das Escrituras, oração de intercessão pela aplicação da mensagem, também pelos governantes, pastores e todos os outros homens, pelos aflitos, perseguidos, né, e pelas congregações também. A oração do Senhor, a proclamação do credo, que é uma declaração de fé, e a bênção. Quantas músicas eles cantavam lá em Genebra? Uma música só. Essa era a liturgia do culto de Genebra, na época da Reforma. Bem, mas quando a gente fala sobre música na época da Reforma, o nome mais popular é de quem mesmo? Martinho Lutero. Esse é o nome mais conhecido, esse é o nome mais popular. Lutero ele foi um dos maiores incentivadores do uso da música no culto cristão. Ele defendia a música como uma maravilhosa dádiva divina para ser usada no louvor e na pregação da sua palavra. Para Lutero, a música era a viva voz do Evangelho. Era assim que ele via a música, como a viva voz do Evangelho. Olha aí uma citação de Martinho Lutero. A música é uma esplêndida dádiva de Deus, e eu gostaria de exaltá-la com todo o meu coração e recomendá-la a todos. Mas eu estou tão dominado pela diversidade e magnitude de suas virtudes e benefícios, que por mais que eu queira exaltá-la, minha exaltação será insuficiente e inadequada. Se queres confortar os tristes, aterrorizar os felizes, encorajar os desesperados, tornar humildes os orgulhosos, acalmar os inquietos ou tranquilizar os que estão tomados por ódio, que meio mais efetivo do que a música poderias encontrar? Então ele já tem uma percepção, acho que todo mundo já vai percebendo, um pouquinho mais aberta que a de João Calvino. Essa era a percepção de Martinho Lutero sobre o uso da música. Ele tinha um interesse muito especial pelo canto polifônico, né? Ou seja, pelo uso das vozes. E aí eu vi o coral agora se preparando aqui e eu achei interessante essa citação aqui de Martinho Lutero sobre a música, sobre o canto coral, de certa forma. Ele diz assim: quão notável e maravilhoso é que uma só voz entoe uma despretensiosa e simples melodia, ou tenor, como os músicos dizem, enquanto 3, 4 ou 5 outras vozes são conjuntamente executadas. Essas vozes flutuam e oscilam ao redor da melodia principal com jovial exuberância e com incessantes e artísticas variações harmoniosas. Sonoridades a adornam e embelezam, e em celestial rondó entrelaçam-se em afáveis carícias e gracioso abraço. Assim que qualquer pessoa minimamente informada fica tocada e maravilhada e conclui que nada há de mais raro no mundo do que uma canção adornada por tantas vozes. Você percebe que seu coração é de alguém que ama a música, né? De alguém que é músico, de alguém que sabe do seu valor, de alguém que sabe do seu potencial, e eu acredito que é interessante a gente observar essa sua percepção. Ele também foi compositor, demonstrou especial interesse pelo canto na língua do seu povo, sem desprezar o latim também, e o seu amor pela música fica evidente em mais uma de suas declarações. Olha o que Martinho Lutero disse, e aqui é interessante, quem sabe, para a gente ler para aquele pessoal lá do segundo século. Aquele que despreza a música, diz Martinho Lutero, como fazem os fanáticos, me desagrada, pois a música é um dom divino, não uma qualidade humana. A música afasta o Satanás e torna as pessoas felizes. Ela nos induz a esquecer toda a ira, impureza, arrogância e outros vícios. Depois da teologia, atribuo à música o lugar mais elevado e a maior honra. Então é interessante a gente observar, ele foi um
teólogo, naturalmente, por excelência, embora ele não tenha escrito muitas coisas, né? Talvez você já tenha observado que Lutero, propriamente, não foi um escritor como João Calvino foi, né? Quem organizou o pensamento de Lutero, que é considerado, inclusive, o príncipe do luteranismo, foi Philippe Melanchthon. Lutero mesmo não escrevia, mas ninguém desacredita dessa realidade, que ele era um grande teólogo também. Mas o seu amor pela música salta aos nossos olhos, né? Em declarações como essas que nós vimos aí de Martinho Lutero, né? Bom, eu ia passar para os nossos dias e depois para uma proposição do uso da música por nós. Afinal de contas, nós não queremos aqui apenas citar várias pessoas no decurso da história. Eu quero também falar sobre o que nós podemos ter, à luz das Escrituras Sagradas, como um princípio norteador para o uso dela. Mas antes de passar para esse período, eu queria falar sobre esse teólogo também, da Segunda Reforma Holandesa, Wilhelmus à Brakel. Todo mundo, quando fala sobre reforma, e eu acho que isso é um problema de todos nós, fala de João Calvino, Lutero, e depois o pessoal, quem vai para os seminários, para os nossos institutos bíblicos, pulam lá para o Berkhoff, né? E esquecem que há muita coisa nesse período aí, né? Foi depois da reforma, na verdade, na pós-reforma, que nós tivemos o período das grandes confissões, né? Que sedimentaram, de fato, os aspectos principais da nossa fé. E nesse período, gente boa, né, e que é desconhecida, escreveu coisa interessante, que a gente precisa conhecer. E uma dessas pessoas é esse teólogo aí, Wilhelmus à Brakel, falando sobre música. Eu queria pegar só a parte que ele fala sobre música. Ele foi pastor de uma piedade reconhecida na sua época. Ele era conhecido como Pai Brakel, mas ele tem algumas declarações sobre a música muito interessantes, pertinentes, e que eu queria que você considerasse comigo. Uma delas é isso aí. Por que cantar? O que é cantar? Para Wilhelmus à Brakel, cantar, e aqui a gente está falando de um teólogo já do século XVII, século XVIII, final do século XVII, século XVIII. Ele diz que cantar é um exercício religioso mediante o qual, com modulação adequada de voz, nós adoramos, rendemos graças e louvamos a Deus. Trata-se de um exercício religioso, pois utilizamos a habilidade e a doçura da nossa voz, a fim de mover outros a se relacionarem com Deus. Deus deu voz ao homem para que fizesse conhecido os seus pensamentos. Por que cantar? Olha o que Wilhelmus à Brakel diz. Visto que a modulação de nossas vozes em um ritmo adequado é capaz de abrir o nosso coração e de mexer com as nossas emoções, Deus assim também deseja que lhe elevemos os nossos corações no cantar, cantando ao Senhor com graça no coração. Entretanto, nossa voz e a melodia em si mesmas, e aí ele lembra João Calvino, não são agradáveis a Deus. O que lhe agrada é o mover do coração no que diz respeito às coisas espirituais que expressamos diante do Senhor no cantar que lhe agrada. E esse é um aspecto extremamente importante. Quando comecei os meus estudos no seminário, eu comecei os meus estudos no seminário em Belo Horizonte, depois acabei me mudando para São Paulo, mas quando morava em Belo Horizonte, eu tive a oportunidade de frequentar uma então congregação de um bairro chamado Alto dos Pinheiros. Eu ia para lá todos os finais de semana. E havia uma irmã, ela sentava sempre no último banco da igreja, e todo domingo ela chegava e disse assim: pastor, eu quero cantar um hino. E aí eu disse: tudo bem, né? E ela ia lá para frente e começava, né? Jesus, o bom pastor. E ela cantava esse hino. No domingo seguinte ela dizia: pastor, eu quero cantar um hino. E ela ia lá para frente e começava de novo: Jesus, o bom pastor, né? E assim alguns domingos, né? Sempre o mesmo hino. Mas toda vez que ela abria a boca para cantar Jesus, o bom pastor, a gente percebia que ela estava falando de fato de alguém que ela conhecia de perto. Então ninguém ficava assim entediado com aquele cântico. Às vezes a gente chorava todo domingo, só por saber que Jesus era o pastor dela e que podia ser o nosso também. Ela não cantava só com seus lábios. Às vezes ela desafinava, às vezes ela não alcançava algumas notas, mas ela alcançava o coração do Senhor.
Isso realmente mostra para nós que a música que Deus ouve é aquela que sai primeiro da nossa alma. Essa é a música que Deus ouve. Eu já ouvi algumas pessoas completamente desafinadas, e eu acho que elas têm que ensaiar mesmo. Mas eu acredito que elas tinham, na sua expressão cultica, um desejo verdadeiro de dizer quem era o Senhor a quem elas adoravam, quem era o Senhor a quem elas serviam, quem era o Senhor a quem elas entregavam aquele louvor que elas prestavam, né? Uma outra questão aqui de Wilhelm Zabrak. Você deve perceber, ele diz, que o cantar não é uma questão neutra, algo em que você pode ou não se envolver. Pelo contrário, é mandamento de Deus. Tal como mostrado anteriormente, Deus requer isso de você e deseja ser servido dessa maneira. Então não é uma questão opcional, está dizendo, é algo na qual Deus quer que nós nos envolvamos. Esse é o Wilhelm Zabrak. Mas vamos falar um pouquinho do nosso período agora, na música contemporânea. Os irmãos viram uma passada relâmpago na história, para depois a gente apresentar algumas proposições muito importantes para o nosso tempo. Essa música gospel, numa formatação, eu estou usando gospel mais no sentido genérico que o pessoal usa por aí, mas numa formatação mais parecida com a que nós conhecemos hoje, ela tem as suas origens no final do século XIX, início do século XX, e desse período se destacam alguns nomes da música gospel que eu queria apresentar para vocês. Vamos começar aí pelas pessoas que destacam no cenário internacional. Não sei quantos já ouviram falar sobre Thomas Dorsey, autor daquele hino conhecido, né, Haverá Paz no Vale. Acho que todo mundo já cantou em algum momento da sua vida, um hino que inspira muita gente até hoje. E o Sankey, que era o líder do louvor das campanhas evangelísticas de Moody, né, que é quem, na verdade, talvez tenha produzido mais coisas, né? Era o líder de louvor das campanhas evangelísticas de Moody. Sobre Sankey, John MacArthur, ele diz o seguinte: Sankey queria um estilo de música mais simples, mais popular, mais apropriado ao evangelismo do que os hinos clássicos das igrejas. Por isso ele começou a escrever canções gospel, curtas em sua maioria, simples e com refrões, segundo o estilo da música popular de seus dias. Sankey cantava cada verso como um solo e a congregação acompanhava no refrão. Embora a música de Sankey tenha provocado a princípio alguma controvérsia, a sua forma se espalhou pelo mundo quase imediatamente. E nos primeiros anos do século XX, poucos hinos novos e valiosos foram acrescidos aos hinários modernos. A maior parte das novas composições eram canções gospels no estilo que Sankey havia inventado. Então, no final do século XIX, início do século XX. E aí a gente tem grandes nomes, né? Eu fiquei receoso de cometer alguma injustiça, mas eu não posso deixar de mencionar algumas pessoas. Também na música brasileira, né? No Brasil, a música gospel ganhou força a partir dos anos 70, mas se consolidou a partir dos anos 80. Aí, na vanguarda da música, nós temos alguns nomes que são importantes. Vencedores por Cristo. Quem nunca cantou aí, né? Se eu fosse contar o quê? De alguém ouvir, né? Nós temos o Grupo Elo, né, que mais tarde deu lugar ao Grupo Logos, todo mundo conhece. Querido pastor Ademar de Campos aí, que é um nome de referência, né, na igreja, na área da música também. Daniel Souza, Frutos do Espírito, Asaf Borba, Voz da Verdade. Então, são pessoas que aparecem nessa época, são pessoas que aparecem nesse período. Eu creio que muita coisa boa foi produzida na música evangélica brasileira, mas nós vimos, mais recentemente, alguns problemas, algumas coisas que, a meu ver, na verdade são extremamente preocupantes e que devem nos fazer pensar sobre o lugar da música na igreja. Hoje, a música se transformou num fenômeno de mídia, atraindo a atenção e o investimento de gravadoras, que nós estamos chamando, entre aspas, aí, de seculares, aproveitando um termo que é mais ou menos comum no nosso meio. Esse fenômeno contribuiu, irmãos, decisivamente para que a música se tornasse um excelente produto comercial. E nesse mercado que prima pela produção e a comercialização, uma violenta queda na qualidade da produção musical se abateu sobre a música na igreja. Então nós vimos isso também acontecer, né? As músicas não eram tão elaboradas, elas eram pensadas agora, de repente, com uma proposta mais comercial, e isso eu digo mais recentemente, não nos reportando aquelas pessoas que estão aí na vanguarda da música brasileira, mas que
simplesmente acharam nesse meio, e agora todo mundo tem visto que a onda das gravadoras é contratar artistas evangélicos, mas que viram nesse meio a possibilidade de produzir uma música que fosse comercial, quase que simplesmente comercial, né? A força do mercado também pode ter produzido uma dicotomia entre a piedade cristã e a boa música, o que já encontra o seu reflexo no culto. Muitos são capazes de se emocionar com refrões repetidos como mantras, sem se envolverem verdadeiramente com a mensagem do Evangelho. E eu quero lembrar aos irmãos o que a história já nos ensinou, que piedade sem conhecimento mata. Piedade sem conhecimento mata. Isso é verdade no que diz respeito à música, isso é verdade no que diz respeito à teologia, né? Eu acredito que quem já estudou um pouquinho sobre a história do pietismo alemão, sabe, por exemplo, que uma das grandes responsáveis pela produção, pelo surgimento do pietismo alemão, era a produção teológica árida da Alemanha, na pós-reforma. Todo mundo sabe que quando a reforma estava fervendo, havia grandes embates doutrinários, grandes embates teológicos, que na verdade movimentavam a igreja. Mas depois daquela paz de Westfália, onde foi selada uma paz entre as nações católicas e protestantes, depois daquele período, a produção teológica passou a ser extremamente árida. Ou seja, as pessoas refletiam sobre coisas que na verdade não produzem vida. E foi nesse contexto de reação à aridez teológica da Alemanha pós-reforma e pós-paz de Westfália que surgiu o pietismo alemão. E o pietismo parecia muito bom, mas ele reagia, na verdade, e ele foi um movimento pendular, ele foi para um outro extremo, a aridez daquele pensamento. E, pasmem, mas um dos filhos do pietismo alemão, indiretamente, foi Schleiermacher, que é considerado teólogo de sentimento, o pai do liberalismo alemão, que quando começou de fato a produzir as suas elucubrações, acabou negando a existência de Deus. Então a gente pode imaginar onde é que a piedade sem conhecimento pode levar a igreja. Tem gente cantando coisas sem saber o que elas significam. Tem gente dizendo coisas sem saber o que elas realmente sugerem. Eu tive a oportunidade de meditar com os meus irmãos lá na igreja sobre o profeta Jeremias, no capítulo 18, quando Deus leva o profeta à casa do oleiro e ele vê um vaso sendo quebrado e Deus diz: eu posso fazer com Israel, eu posso fazer com vocês a mesma coisa que o oleiro fez com esse vaso. E aí a gente canta, né? Eu acho esse cântico belíssimo, mas eu penso que poucas pessoas imaginam o que ele sugere, né? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quantas pessoas cantam isso realmente dispostas, né, a passar pelo tratamento que o texto sugere? As pessoas querem ser santas sem serem quebradas, sem serem transformadas, sem serem trabalhadas pela graça do Senhor. E aí a gente tem observado que muita gente não reflete, não pensa, não traz ao coração aquele som que é proferido pelos seus lábios. Vamos pensar nisso. O que é que eu estou cantando? Nós devemos lembrar que a história já nos ensinou. Aliás, o parágrafo anterior diz que muitos são capazes de se emocionar com refrões repetidos com mantras, sem se envolverem verdadeiramente com a mensagem do Evangelho. Então, devemos lembrar que a história já nos ensinou que piedade sem conhecimento mata. Além disso, Calvino já declarou: retire a palavra e nenhuma fé permanece. Retire a palavra e nenhuma fé permanece. Esse é um aspecto muito importante. Então, vamos pensar em alguns princípios, não é? Nessa última fase aqui da nossa palavra, em alguns princípios para a música na igreja, em alguns princípios para a música no culto. Uma delas para mim, um desses princípios para mim é esse aí: piedade e conhecimento. Por que eu uso piedade? Talvez a palavra mais comum que a gente ouve por aí é espiritualidade. Mas o que é espiritualidade? Essa palavra hoje ela teve o seu significado esvaziado. Espiritualidade pode ser quase tudo, e de repente não é nada, não é nada.
Aliás, não é um termo muito adequado à nossa tradição. Nós não falamos tanto sobre espiritualidade, nós pensamos mais em piedade. Em piedade. Piedade aliada ao conhecimento. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Outra proposição que eu acho extremamente importante e pertinente para nós aqui. Teocentrismo. O que significa isso? Para quem é que nós cantamos? Bom, em tese, nós cantamos para quem? Para Deus. Eu acredito que o culto nosso deveria ser uma expressão 100% dirigida a quem? A Deus. Mas não é assim. E aqui eu não estou simplesmente dizendo que nós precisamos fazer uma mudança, porque eu acho que nós, principalmente nós brasileiros, temos uma dificuldade muito grande com isso. Mas os nossos cultos não são 100% teocêntricos. Os nossos cultos não são. Às vezes a gente diz, Senhor, eu vim aqui para te louvar, mas aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Ou seja, nós não estamos acostumados a um culto onde o povo se dirige exclusivamente a quem? A Deus. Aliás, é muito comum que os nossos cultos, na verdade, oscilem tremendamente em expressões dirigidas a Deus, em expressões dirigidas ao próximo e até aos avisos, né? Eu fui participar de um culto uma vez que eu achei interessante. O pastor tinha dado à igreja um tempo de oração, de reflexão, né? E de, então, irmãos, vamos orar para que Deus nos conforme à imagem de Cristo Jesus, tal. E aí passamos um tempo orando silenciosamente. Depois da oração, teve um aviso do churrasco da UPH, depois da oração. E aí a gente tinha acabado de orar e o pastor dizendo, quem vai poder dar carne? O irmão, só dá 5 quilos, o outro irmão dá 2 quilos, né? E olha, a gente tem que chegar aqui cedo, né? Depois da oração, a gente tinha pedido para ser igual a Jesus, e a gente já estava planejando um churrasco depois. Não que Jesus não comesse, né? Mas acho que tinha uma outra hora para a gente fazer isso, né? As nossas liturgias, elas oscilam bastante, né? E eu tenho a impressão que se nós participássemos de um culto teocêntrico, a gente não ia achar muito bom. Aliás, hoje uma das coisas mais importantes no culto é o que você acha, né? Aliás, as pessoas sempre terminam o culto, né, dizendo assim, e aí, você gostou do culto? Né? Foi legal, eu fiquei arrepiado, né? Achei muito jóia. Hoje eu não gostei do culto. Eu sempre digo que a pergunta correta não é essa. A pergunta correta não é se você gostou do culto. Eu acredito que todos nós deveríamos, assentados diante do Senhor, dizendo, Deus, o Senhor gostou de mim aqui? Como é que o Senhor está se sentindo comigo? O meu louvor o Senhor recebe? É assim que o Senhor quer que eu faça? É desse jeito que o Senhor quer que eu faça? Às vezes nós temos transformado o culto, na verdade, numa grande oportunidade de satisfação do nosso próprio ego. Do nosso próprio ego. E aqui nós temos um aspecto muito importante. Para os luteranos, o pior problema do homem, ou o maior pecado que nós deveríamos enfrentar, era das heresias, era o da heresia da salvação pelas obras. Mas para o calvinismo, o maior problema contra o qual nós devemos lutar é o da idolatria. É o da idolatria. E às vezes a idolatria do nosso próprio eu. Eu não gostei dessa música que o coral cantou. Pastor, eu não gostei da mensagem que o senhor pregou. Eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. E aí nós nos tornamos, na verdade, o centro do culto. Quando quem deve ser adorado é Deus. Exclusivamente o Senhor. Então a grande questão é descobrir o que Deus quer e não o que nós podemos fazer. Talvez você possa fazer coisas que Deus não queira. Então você não deve fazê-las. Talvez você queira fazer coisas que Deus não quer. Então você não deve fazê-las. Porque a nossa única preocupação é em agradar o Senhor das nossas vidas. Enquanto cantamos também. Enquanto vivemos também. Essa é a principal razão da nossa existência. Promover a glória de Deus. É importante que nós pensemos nisso. Nós pensemos nisso. Talvez a liturgia dos nossos dias sugira que a principal tarefa da igreja
é se transformar numa comunidade terapêutica. Eu acho isso horrível. Não é verdade. Ela tem até isso, uma função terapêutica na medida em que ela comunica a graça de Deus. Mas a principal razão de existência da igreja é promover a graça de Deus. É promover a graça de Deus. Ainda que isso lute contra disposições internas do nosso coração. E é provável que isso aconteça porque nós somos pecadores num processo de transformação. Vamos pensar nisso, é importante. Outra proposição, para a gente caminhar aqui para o nosso final, é a visão do corpo. É a visão do corpo. Eu não sei se você já observou, mas do jeito que muitas músicas de louvor são ministradas hoje, você pode ir para a igreja completamente sozinho e ficar ali na igreja completamente sozinho. Vocês podem observar, por exemplo, que a maior parte das expressões de adoração privilegiam o eu. Eu quero a glória do Senhor hoje aqui. Não estou dizendo que sou contra, não, mas percebam. Eu quero a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão e o seu poder sobre quem? Sobre mim. Mas e o meu irmão? É sobre mim. Você canta o seu aí. Eu quero sobre mim. Entendeu? Esse é o maior problema. Isso é uma das grandes características do pós-modernismo, né? A ênfase aonde? Em mim. A ênfase em mim. Aliás, antes de ler Paulo, eu quero lembrar de Jesus aqui. Eu sempre criei que o Senhor Jesus Cristo nos deu uma graça tremenda quando Ele disse, olha, vocês podem chamar o meu Pai de nosso Pai. Sempre criei que Ele nos deu uma graça tremenda ali. E é claro que a paternidade de Deus em relação a Jesus Cristo é diferente da nossa. Nós não somos filhos de Deus do mesmo jeito que Jesus é. É importante nós lembrarmos isso. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Eu tenho um filho, Mateus, ele tem 9 anos, o Mateus. E quando ele tinha mais ou menos uns 4 anos, eu estava na porta da igreja, e às vezes ele vinha para a porta da igreja também, e ficava ali do meu lado. E um dia chegou um garotinho ao lado do Mateus, e o Mateus conversava, até hoje é assim, ele conversa comigo, e quando ele conta aquelas histórias que são muito difíceis, às vezes, de acreditar, ele fica dizendo assim, não é pai, não é pai, não é pai, e a gente tem que ter cuidado com a resposta que vai dar. E estava lá no final do culto, ele dizendo uma porção de coisas, ele dizia assim, não é pai, não é pai. E o menininho, ouvindo o Mateus, começou a olhar para mim e dizer assim, pai, pai, pai. Aí o Mateus olhou para ele e disse assim, ele não é o seu pai, ele é o meu pai. Eu lembro de Jesus dizendo o seguinte, olha, ele é o meu pai, ele é o meu pai, mas vocês podem chamar o meu pai como mesmo? Pai nosso. Olha a consciência de corpo que Jesus Cristo nos comunica. Ele não disse para você ficar dizendo, meu pai, meu pai, meu pai. Ele disse para nós chamarmos como? Nosso pai. Eu não estou dizendo que é pecado você dizer, meu pai, mas ele está dizendo, pense no corpo. Pense no corpo. Isso é um aspecto extremamente interessante. Olha Paulo falando sobre isso. Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão. Onde mesmo? Então, qual é o princípio da adoração que nós prestamos a Deus no Novo Testamento? A consciência do corpo. Vem sobre nós. Nós podemos clamar a Deus assim. Ou, nós te exaltamos. Eu não quero ser radical a ponto de dizer, tira do seu caderninho todos os cânticos que dizem eu. Mas pense, será que nós não temos, de certa forma, esquecido que fomos constituídos por Deus como um corpo para juntos louvarmos o nome do Senhor? Para juntos exaltarmos o nome do Senhor? É importante que nós pensemos nisso. Para que essa visão individualista não promova um culto, na verdade, como aquela refeição que a gente toma no self-service, né?
cada um faz do seu jeito aí, viu, gente? Não é assim que nós queremos. Nós queremos alguma coisa que de fato reflita o ensino das Escrituras Sagradas, onde o nós tem preferência no lugar do eu. E por último, fidelidade ao que mesmo? Às Escrituras. E por que nós estamos cantando assim? Por que é que nós estamos dizendo isso? Será que há sustentação bíblica nessa palavra? Mas é tão bonito o cântico, não é? Alguns cânticos a gente diz, poxa, toca tanto o nosso coração. Mas eu posso dizer que tem coisas que tocam o coração, mas só a palavra pode restaurar a alma. Lembra do Salmo? A lei do Senhor é perfeita. E ela faz o quê? Ela restaura a alma. As outras músicas fazem a gente chorar. Mas a lei do Senhor, ela restaura a alma. Que haja fidelidade às Escrituras Sagradas, no que se canta. É importante que a gente observe isso, né? E até o uso adequado das Escrituras Sagradas, né? Tem um versículo em Isaías que diz assim, um ou outro ajudou e disse, esforça-te, né? Tem até um cântico que o pessoal canta por aí, né? Quando você vai olhar o contexto lá, eram duas nações ímpias se juntando para combater o povo de Deus. Puxa, fora do contexto virou até música para a gente cantar, né? Mas não era essa a informação que o texto passava para nós. Vamos pensar nisso, né? O que é que está sendo cantado por aí? O que é que nós estamos elevando à presença do Senhor? É importante que você verifique a fidelidade às Escrituras Sagradas. 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A gente não precisa discutir isso aqui, mas eu queria que você pensasse, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa ação na área de música nas nossas igrejas, né? Você pode pensar qual a importância, por exemplo, da música no desenvolvimento do trabalho da igreja, à luz do que nós discutimos aqui. Reflita isso com o seu pessoal lá, discuta sobre essas verdades, né? Você pode pensar também sobre as maiores necessidades que a igreja tem nessa área, né? Quem sabe de pessoas de fato comprometidas, pessoas piedosas, né? Não simplesmente profissionais da música, mas pessoas que amem ao Senhor profundamente no seu coração e queiram louvar o nome dele acima de todas as coisas. E também desenvolver estratégias, né, para administrar o ministério da música na igreja local. Ou seja, treine as pessoas, converse com elas, promovamos outros encontros como este. Eu creio que Deus tem muita coisa para nos ensinar sobre isso. Eu confesso que quando quando preparava esse estudo, eu fiquei muito preocupado, dizendo, Deus, eu preciso saber mais sobre esses assuntos. Porque eu acredito que naquelas proposições que pareceram muitas vezes chocantes para nós, como aconteceu no segundo século, né? Naquelas proposições, ou por trás daquelas proposições, havia homens tementes a Deus procurando uma resposta, procurando entender as coisas. Então, isso pelo menos traz para mim a ideia de que não é só chegar na igreja, né, abrir a boca e começar a cantar. Não, a gente precisa pensar um pouquinho mais, né, porque afinal de contas nós fazemos para o Senhor e é importante que sejamos fiéis no exercício desse nosso trabalho. Meu desejo é que Deus nos abençoe, irmãos. Uma passada muito rápida sobre esses aspectos todos, mas que Deus nos ajude, com graça, né, a viver de maneira plena, a viver de maneira fiel e a exaltá-lo acima de todas as coisas. Vamos orar? Vamos orar, irmãos. Pai, nós carecemos da Tua graça, que é melhor do que a vida, como declara a Tua palavra. E pedimos que nesse ministério tão importante, tão abençoador para a vida da igreja, que é o da música, nós sejamos orientados pelo Teu Espírito Santo, para que os nossos lábios sejam capazes de proferir aquelas palavras e de emitir aqueles sons que são produzidos, ó Pai, por um coração de fato regenerado pela Tua graça, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, Pai. Obrigado porque o Senhor despertou esta igreja, despertou estes irmãos para estarem aqui pensando na seriedade desse ministério, Pai. E que haja no coração de cada um de nós o desejo de buscar cada vez mais conhecer a Ti, como nossa missão primeira, para que então, ó Pai, entreguemos ao Senhor o culto que lhe é devido.
Obrigado por tudo, por essa hora, por esse momento feliz que nós tivemos aqui. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, pastor. Pode se assentar, meus irmãos.